no livro de Romanos, no capítulo 11, carta aos Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 33, de 33 ao 36. As crianças menorzinhas agora vão estar ali na salinha, sendo ministradas conforme a idade delas. Amém? Romanos, capítulo 11, do versículo 33 ao 36. Amém? Todos acharam? Carta aos Romanos 11, 33 ao 36. Diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Mantenha sua Bíblia aberta, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, eu quero lhe dar graças, Senhor, porque nesse momento o Senhor nos reuniu para sermos ministrados através da Tua Palavra. Pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito esteja falando em cada coração, esteja tratando com as nossas vidas, Senhor, e que possamos entender a Tua grandeza, entender, Senhor, aquilo que Tu tens sido nas nossas vidas e no decorrer da história da humanidade. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por cada um dos Teus filhos que aqui estão. Senhor, eu te peço agora que cada um deles, neste momento, seja edificado pela Tua palavra, seja fortalecido, Senhor, seja curado, seja renovado, através da ação da Tua palavra na vida de cada um deles. Senhor, dá ordem aos Teus anjos que guerreiam por nós nas regiões celestiais, Senhor, e que todo sofisma, toda altivez, toda barreira caia por terra em nome de Jesus. E que as mentes e os corações estejam libertas e prontas para ouvir e entender a Tua vontade. Fala conosco, Senhor. Eu declaro a minha total dependência de Ti e te peço, manifesta o Teu poder no meio da Tua igreja. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos falado há algumas semanas a respeito desse assunto. E eu gosto quando Deus continua me dando palavras sobre o mesmo assunto. Isso quer dizer que Ele tem mais para falar. Isso quer dizer que Ele tem coisas mais profundas para nos entregar. O texto que nós lemos, eu acredito que seja talvez um dos textos mais lindos das Escrituras. É uma poesia, quase que um cântico do apóstolo Paulo, quando ele fala da grandeza de Deus, quando ele fala do poder de Deus, da glória de Deus, mas não só na sua beleza da retórica, da escrita, mas ele traz também ensinamentos muito profundos, traz verdades espirituais extremamente grandes para nós, no nosso dia a dia, que nós precisamos buscar em Deus para entendermos e para colocarmos em prática. Talvez o entender não seja tão difícil, o mais difícil é colocar em prática. No texto que nós lemos, nós vemos o apóstolo Paulo falando a respeito das riquezas e da sabedoria que estão no conhecimento de Deus, de quão insondável e profundo eles são. Na parte inicial do versículo 33 diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos. Ele fala a respeito dessa grandeza do que é o conhecimento de Deus, da grandeza que é o poder de Deus, da grandeza que é e da profundidade que os pensamentos de Deus são diante de nós.
O que nós aprendemos com isso nesse primeiro momento aqui, que por mais que eu me aproxime de Deus, por mais que eu me aprofunde em Deus, por mais que eu esteja próximo de Deus e conheça Deus, ainda não vai ser quase nada. Ainda vai ter muito mais para eu conhecer. Não importa quanto você se aprofunde nessas riquezas, nessa sabedoria, nesse conhecimento, você nunca vai alcançar o tamanho do nosso Deus. Por quê? Porque nós somos humanos, porque nós somos apenas uma mera criatura, né, que Ele criou para a sua adoração, mas que está muito distante do que Ele é. Na verdade, a palavra de Deus fala a respeito dessa distância, né? Deus, Ele deixa claro que Ele tem poder para fazer todas as coisas, Ele tem poder para criar, para destruir, Ele tem poder para agir da maneira que Ele quer e com a sabedoria dEle, não a nossa. Então, por exemplo, lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 11, diz que Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Ou seja, Ele faz como Ele quer, Ele é soberano. Lá em Romanos 9,16 diz assim: pois isto não depende do que quer, nem do que corre, mas Deus que se compadece. Ou seja, Deus é que define todas as coisas. Provérbios 16:33 diz: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Tem muita gente que pensa que é sorte, não é sorte não. Foi Deus. Foi Deus. Não existe sorte, existe a determinação de Deus. É o que diz Provérbios 16:33: do Senhor procede toda a determinação. Você pode lançar sorte, você pode achar que é sorte, mas quem define todas as coisas é o Senhor. E se aconteceu, foi porque o Senhor assim permitiu. Se não aconteceu, também foi segundo o controle dele. Então, todas as coisas estão patentes diante dele. Tudo é dele, é por meio dele, é para ele, todas as coisas. A nossa origem qual é? De onde nós viemos? Nós viemos dele. Foi ele que nos deu vida, foi ele que nos fez seres vivos. Não há como explicar quem é Deus, não há como explicar o amor de Deus, porque nós somos muito limitados diante dele. Ele é o Criador, Ele é o Eterno. A palavra de Deus em Eclesiastes diz que Ele colocou a eternidade dentro de nós, mas não nos permitiu ver todas as coisas que Ele fez na eternidade. Ou seja, a eternidade é um anseio que nós temos dentro de nós, mas nós somos limitados ainda dentro dessa eternidade. Então, na verdade, essas insondáveis riquezas, essa sabedoria, esse profundo conhecimento, tudo isso, ou seja, por mais que eu tente alcançar, para o ser humano é impossível. Insondável significa isso, não se pode entender, não se pode alcançar, não se pode tocar. E então nós entendemos aqui a grandeza de Deus. Não há nada acima dele, não há nada que possa explicá-lo, não há nada diante da grandeza do nosso Deus. Por isso ele declara: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. E aí nos versículos seguintes ele faz uma pergunta muito interessante. Ele diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Ou seja, veio dele, viveu por meio dele e voltou para ele. Todas as coisas, todos os seres vivos, ou os seres inanimados, ou a criação mineral, ou a criação vegetal, tudo veio dele. Porque dele
meio dele e para ele são todas as coisas. O que isso mostra para nós? Que o que ele vai discorrendo aqui nos versículos, no meio desse texto. Por exemplo, no versículo 35 ele diz: quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Quem deu alguma coisa para o Senhor? Quem pode dar alguma coisa que já não seja dele? Talvez você pense assim: bom, eu vou fazer o jejum, o pastor falou para a gente fazer jejum pelo encontro, então eu vou tirar o meu café da manhã e vou dar para o Senhor o meu café da manhã, ou seja, não vou tomar o meu café porque eu estou em jejum. Eu te pergunto, quem te deu esse café? Vem dele, é por meio dele, é para ele. Então, na verdade, a pergunta é essa: quem deu a ele primeiro para que lhe seja recompensado? Vamos aproveitar para entender um pouquinho o jejum aí? Então, peraí, pastor, o senhor está dizendo então que não adianta fazer jejum? Adianta, é para fazer, mas o jejum não é uma barganha. Você não está dando alguma coisa para o Senhor para ser recompensado depois. Sabe para que serve o jejum? Para você dizer para o Senhor: Senhor, eu reconheço que o Senhor é que me deu esse café, e eu estou abrindo mão dele para dizer que o Senhor é mais importante que o café que o Senhor me deu. As vidas que vão para o encontro são mais importantes do que o café que eu vou tomar esses 30 dias, que eu vou deixar de tomar. Vocês estão entendendo, irmãos? O jejum não é para fazer negociação com Deus, não é para eu barganhar com Deus, mas é para eu colocar o meu coração diante de Deus e dizer para Deus: Deus, mais importante que o meu conforto, mais importante que o meu bem-estar, mais importante que a minha alimentação, mais importante do que o meu corpo físico, eu quero agradar o seu coração. Eu quero ver vidas sendo salvas, porque a palavra diz que é nisso que o Senhor é glorificado, quando nós damos frutos. A palavra diz isso. Glorificar ao Senhor não é chegar aqui na igreja e gritar glória a Deus bem alto. Pode até ser, isso é bom, eu gosto. É muito bom estar na presença de Deus e ser cheio do Espírito Santo e darmos glória a Deus, aleluia, bem forte. Mas entenda uma coisa: o que mais agrada ao Senhor são vidas sendo salvas. Eu glorifico muito mais quando eu trago uma vida ao Senhor. Então, quem deu a ele para que possa agora ser recompensado pelo que fez? Então, aqui eu acredito que seja algo muito básico que a gente precisa entender. Ah, pastor, mas eu estou precisando de um milagre. Amém, nós cremos no Deus de milagre, cantamos isso aqui. Ah, Senhor, mas eu estou precisando de uma provisão financeira, eu estou precisando de uma cura. Amém, nós cremos que Deus pode fazer tudo isso. Tanto é que nós cremos que a palavra de Deus diz assim, lá no livro de Salmo: agrada-te do Senhor e Ele te dará o desejo do seu coração. O que você quer? É pagar sua dívida? O que você quer? É curar sua enfermidade? O que você precisa é amar ao Senhor. Quando a palavra diz agrada-te do Senhor, se for buscar no original o sentido ali daquela palavra, significa coloque Deus em primeiro lugar. Se agrada mais dele do que qualquer outra coisa. Se agrada mais dele do que você mesmo. Então, na verdade, quando você coloca Deus em primeiro lugar, você pode ter certeza. O Senhor Jesus falou isso, que se eu buscasse primeiro o reino dele e a sua justiça, todas as demais coisas me seriam acrescentadas. A carta aos Filipenses diz que o Senhor é aquele que supre cada uma das nossas necessidades conforme as suas riquezas em glória. Então, na verdade, o que eu preciso é amar o meu Deus, o que eu preciso é saber quem Ele é e entender que tudo vem dEle, é por Ele e para Ele, retorna para Ele. Então a minha existência aqui tem que ser por meio dEle. E o que eu faço, o que eu realizo, o que eu alcanço,
o que eu conquisto nessa vida tem que voltar para Ele. Essa é a realidade. Outra frase interessante que tem nesse texto, está dito lá: porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Hein? Alguém já falou para Deus assim: Deus, faz isso para mim, Senhor. Aí Deus não faz. Aí você fala assim: poxa Deus, o Senhor devia fazer, eu estou pedindo. Quantas vezes a gente quer ser conselheiro de Deus, né? Quantas vezes a gente quer mover a mão de Deus conforme o nosso entendimento, conforme a nossa maneira de pensar. Mas a pergunta é exatamente essa: quem que pode dar um conselho para Deus? Quem que pode aconselhar ou compreender a mente dele? Ele é soberano. Ele faz da maneira que Ele quer. Ele age da maneira que Ele quer. Eu posso orar? Posso. A palavra de Deus diz que todas as minhas petições devem ser conhecidas diante de Deus através das nossas orações. A carta do apóstolo Pedro diz isso. Todas as nossas petições devem ser conhecidas diante de Deus através das nossas orações. Agora, e se Ele não fizer? A Ele seja a glória. Porque não tem como eu aconselhar Ele. Eu peço, mas Ele é quem tem o controle. Ele é quem tem o domínio. É Ele quem controla toda a minha existência. Lá em Atos capítulo 17, versículo 25 diz: Deus não é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Você sabia disso? Infelizmente, irmãos, foi ensinado para nós um evangelho de tomar lá da cá, de barganha. Se a sua oferta for maior, a sua bênção vai ser maior. Se o seu jejum for maior, a sua bênção vai ser maior. Aí por isso que a gente vê em algumas correntes religiosas extremos, de pessoas subindo escadaria de joelho, de pessoas andando centenas de quilômetros a pé, querendo alcançar alguma coisa de Deus. Por quê? Porque disseram para ele que ele precisa fazer alguma coisa, senão Deus não dá nada em troca. Como se Deus dependesse do que você pode oferecer para Ele. Atos 17, 25. Deus não é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Ele faz da forma que Ele quer, na hora que Ele quer. E o meu papel é amá-lo. O meu papel é adorá-lo. O meu papel é cumprir o propósito para o qual Ele me estabeleceu nesse mundo, nesse tempo, agora, nessa cidade, nesse ambiente que nós vivemos hoje. Nós não estamos aqui por acaso. Cada um de nós temos um propósito estabelecido por Deus, mas o propósito maior é o dele, não o nosso. Até com relação ao propósito eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu coloco o propósito na frente dele. Deus me chamou para ser um grande cantor, então eu vou fazer tudo para eu ser um grande cantor. Mas peraí, não é para Deus, não é para você? Vocês estão entendendo, irmãos? A motivação vem dele, é por meio dele, e volta para Ele. Quem pode ser o seu conselheiro? Quem pode lhe dar alguma coisa? 1 Coríntios 4, 7 diz assim: e que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não houveras recebido?
Tem gente que pensa, não, isso aqui eu fiz, eu conquistei. Não, você recebeu do Senhor. Ah, mas eu não conhecia o Senhor. Sim, naquela época Ele já te abençoava. Ele já te amava. Ele já esperava por você, já tinha um propósito na sua vida. Tudo que nós temos vem dele. A habilidade, os dons, os bens, tudo, a saúde, tudo vem dele. E para quê? Para retornar para ele, para vivermos para ele. Infelizmente, hoje em dia, existem pessoas que querem não só aconselhar a Deus, mas querem colocar Deus na parede, né? E fala assim, se Deus não me der, eu saio da igreja. Como se Deus fosse se sentir pressionado, né? Ah, Deus, orei, pedi, Deus não me deu nada, minha vida continua a mesma coisa, vou embora. Vou voltar para o mundo. Ele estava aqui por Deus ou por ele mesmo? Por ele mesmo. Agora, se ele conheceu o seu Deus, se ele teve uma experiência com Deus e amou esse Deus a ponto de entregar a sua vida para ele, se Deus atendeu, ele continua amando. Se Deus não atendeu, ele continua amando. E o resultado do amor é o serviço. É estarmos trabalhando para ele, ganhando almas para ele, fazendo a obra dele. Infelizmente, hoje em dia o que nós mais vemos são conselheiros de Deus, ameaçadores de Deus. Tem gente que ameaça Deus. Se Deus não me der, eu vou embora. Quem governa o mundo é o Senhor. Quem governa a sua vida é o Senhor. Quem sabe o que você precisa é o Senhor. É como se o doente chegasse no hospital para ser tratado e lá o médico receitasse para ele um medicamento, uma injeção, e ele fala assim, não, eu não quero essa injeção, eu vou me embora. E esse médico está errado, ele está me fazendo mal, não está me fazendo bem. Essa injeção dói, essa injeção vai me deixar dolorido aqui. E ele vai embora. O que significa isso? Está caminhando para a morte, está caminhando para o agravamento da situação de saúde dele. É algo, né, minimamente incompreensível. Mas tem muita gente que faz isso. Vem para a igreja, aí vem lutas, vem problemas, porque Deus está tratando, porque Deus está ensinando, porque o deserto é a antessala da terra prometida. Para chegar no cumprimento das promessas, eu preciso passar no deserto para ser tratado, para ser transformado, como o povo de Israel foi totalmente transformado no deserto. Então ele está na igreja e começa a ver lutas, ver provações. Em vez dele entender que Deus está do lado dele, ajudando ele a passar por aquilo e querendo ensinar para ele, ele fala, eu vou me embora. Eu vou me embora, que esse Deus aí não está me abençoando não. É a mesma coisa do médico lá, eu vou me embora. Ele está querendo me fazer mal com essa injeção. Só ele. O texto diz, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Sabe o que significa isso? Significa que o caminho que ele decide, eu não posso entender. Quando diz que os caminhos dele são inescrutáveis, ou seja, eu não posso nem mesmo enxergar. E eu quero muitas vezes escolher o caminho.
Os caminhos do Senhor são inescrutáveis. Os juízos, ou seja, as decisões dele, são insondáveis. Quem somos nós para dizer, não, Senhor, o Senhor está decidindo errado, o Senhor precisa me abençoar, ou precisa abençoar fulano, ou precisa me dar isso ou me dar aquilo. Os juízos do Senhor, as decisões dele são insondáveis. Não sou eu que vou conseguir compreender qual é o meu papel. É me submeter. Por quê? Porque eu vivo por meio dele. E tudo que eu faço é para ele. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12 diz: agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Sabe quando que você vai conhecer o Senhor? A profundidade do Senhor, os caminhos inescrutáveis, os juízos insondáveis, quando você estiver lá no céu. Agora a gente vê um reflexozinho que Ele revela para nós. Que Ele revela para nós. É importante lembrar disso. Você não conhece um reflexozinho de Deus porque você fez por merecer isso, não. Você conhece um reflexozinho de Deus porque Ele resolveu mostrar esse reflexo para você e te dar a oportunidade de conhecê-lo um pouco. Mas na verdade nós só o veremos face a face lá no céu, quando estivermos com Ele. São inescrutáveis os caminhos do Senhor. Deixe que o Senhor te conduza. Deixe que o Senhor te leve segundo a vontade dEle. Se submeta à vontade do Senhor. Se coloque à disposição dEle. Entenda que você veio dEle, vive por meio dEle e voltará para Ele. Foi para isso que Ele te criou. Talvez você pense, não, eu sou um acidente que aconteceu na minha casa entre meu pai e minha mãe. Não. Eu costumo dizer, pode ter sido um acidente para o seu pai e para a sua mãe, mas Deus te projetou em cada detalhe. E Ele usou esse acidente para te trazer. Mas Ele conhece a sua vida. Ele conhece cada órgão seu, Ele conhece cada detalhe, Ele conhece cada pensamento. E Ele te projetou. Ele escolheu o seu cabelo, Ele escolheu a cor dos seus olhos. Ele escolheu você. Por isso, nós vivemos para Ele. Por isso, nós nos colocamos à disposição dEle. E o texto termina nessa frase gloriosa: porque dEle e por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Sabe o que acontece? A palavra de Deus diz que Deus não dá a sua glória a outros. Quando alguém tenta tomar a glória do Senhor, Deus fala: opa, não, você não vai tomar a minha glória, não. E Ele abate. Foi eu que fiz, não foi você. Então, quando alguém deixa de dar glória ao Senhor, ele está tomando a glória que era de Deus, trazendo para si próprio. Como é que é a história lá do rei? Como é que ele morreu? O rei que não deu glória ao Senhor? Comido de bicho, não foi? Por quê? Porque a nossa função é glorificar Ele. Para isso Ele nos criou. Ele vai ser exaltado em qualquer circunstância. Você sabia que até um ímpio, na condenação dele, ele vai ser usado para exaltar o nome do Senhor? Porque quem é capaz de condenar ou de salvar? Só o Senhor. Alguns
exaltam o nome do seu Deus em vida. Alguns exaltam o nome do seu Deus buscando a salvação dele, reconhecendo o que ele fez por você lá na cruz do Calvário, recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Mas outros decidem não reconhecer a glória dele nessa vida, não aceitam o que ele fez, não reconhecem a glória dele. Quando chegar lá no último dia, Deus vai mostrar quem é capaz de salvar, quem é capaz de condenar, e a glória dele será estabelecida na condenação daquela vida. Vocês estão entendendo? Por isso que a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Alguns já confessaram para a salvação, mas no grande dia, os que deixarem para confessar só no grande dia, vão confessar para a condenação, porque a porta da arca já vai estar fechada. Entendam uma coisa, irmãos: a glória é dele, a glória é dele. Você lê a história do povo de Israel, eles reconheciam o domínio do Senhor, a glória do Senhor, serviam ao Senhor, Deus abençoava e mostrava a glória dele, honrando aquele povo com bênção. Mas quando eles fugiam da presença do Senhor, saíam dos caminhos do Senhor, Deus mostrava a glória dele também. Ele trazia lá o rei da Síria para falar assim: ó, você vai mostrar a minha glória destruindo esse povo agora. E avisava: vocês serão destruídos por causa disso, porque a glória é minha. Vocês estão entendendo, irmãos? Então a realidade é que nós não podemos em momento nenhum achar que fazemos algo para o Senhor, que fazemos algo para poder merecer, ou para poder escolher, para poder decidir alguma coisa. Todas as coisas são dele, e todas as coisas subsistem por meio dele. Se ainda estamos de pé, é por meio dele. Se essas portas estão abertas há 12 anos, é por meio dele. Se a sua casa foi alcançada com a salvação, é por meio dele. Ninguém pode dar algo a Deus de modo a torná-lo devedor de alguma coisa. Se te ensinaram esse evangelho, eu sinto muito, eu tenho que te ensinar a palavra. Esse evangelho de prosperidade, de toma lá da cá, não é o que está na minha Bíblia. O que está na minha Bíblia é o evangelho de cruz. É o evangelho que o Senhor Jesus deixou claro: se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz, então me siga. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Agora, se lembra uma coisa: quando Jesus falou essa frase, a cruz tinha outro sentido. O que era a cruz naquela época? Execução, instrumento de execução, pena de morte. Isso que eles entendiam. Quando Jesus fala: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então me siga. Jesus está falando na mente dos apóstolos que estavam ouvindo aquilo: se vocês quiserem me seguir, entenda uma coisa, vocês vão ter que abrir mão da vontade de vocês, assumir uma pena de morte e me seguir, porque vocês vão morrer. É isso que Jesus falou. Hoje a gente pega esse texto e imagina assim: a cruz é o nosso problema, é a nossa luta. Amém, num determinado sentido pode ser interpretado assim. Eu preciso seguir a Deus mesmo com as minhas lutas, com os meus problemas. Só que vamos voltar lá quando Jesus falou isso. Lá não existia esse sentido de que cruz é problema, é luta, não. Cruz é morte.
É como se fosse hoje a pessoa falasse assim, ó, você pega a sua cadeira elétrica e me siga, ou seja, assuma a pena de morte que você vai receber e me siga. Seguir ao Senhor é morrer para nós mesmos. Seguir ao Senhor é viver para Ele. O apóstolo Paulo fala isso, a vida que agora vive pela fé. Ele fala que não tinha nenhum valor tudo que ele conquistou nesse mundo, julgava como esterco, porque o prazer dele estava em servir ao Senhor. Ninguém pode dar algum conselho a Deus sobre como ele deve fazer as coisas, e é por isso que os caminhos dele são inescrutáveis, os juízos dele são insondáveis. Para nossa mente tão infinita, tão pequena, e entendendo isso, compreendendo tudo isso, ele conclui dizendo: então, que a glória seja dele, que vivamos para ele, e que toda a glória, toda a nossa existência, toda a nossa força, toda a nossa conquista, tudo que nós fazemos, que seja para ele. Eu creio em nome de Jesus que Deus quer levantar homens e mulheres que o amam mais do que a sua própria vida. Porque quando um homem está vivendo essa realidade e amando a Deus acima de todas as coisas, mais do que a sua própria vida, esse homem faz coisas tremendas para o Senhor. Esse homem é usado por Deus de forma gloriosa, porque ele não mede esforços. O apóstolo Paulo, ele sabia que se ele fosse para Roma, ele seria morto. Ele foi avisado, mas ele falou: não, eu quero ir, eu preciso ir lá pregar. Mas você vai morrer, não tem problema. O morrer é lucro, mas o viver é ganho, e vice-versa. O viver é lucro, o morrer é ganho. É o que o apóstolo Paulo disse. Viver é bom, mas morrer é melhor ainda, porque eu estarei com o Senhor. Ele chega a dizer: eu tenho vontade de estar com o Senhor, mas eu sei que eu tenho algo ainda para fazer aqui. Deus quer levantar homens e mulheres dispostos a viver dele, por meio dele e para ele, dispostos a fazer das suas vidas exemplos de adoração ao Senhor. A adoração que Deus quer, o culto que Deus quer, é o culto vivo, ou seja, é a sua vida. É a sua vida santa e separada para o Senhor, e assim agradável a Ele. É isso que o Senhor quer. Não é 2 horas por semana, no domingo, ou 2 vezes por semana. O Senhor quer a sua vida. Por isso a palavra diz que o nosso culto é um culto vivo, santo, porque vivemos uma vida santa, separada para o Senhor, e assim agradável a Ele. É isso que Ele espera de nós, que a nossa vida seja para Ele, que retorne para Ele tudo que Ele nos deu. Queria que nesse momento você analisasse o que o Senhor já te deu. Olha aí para dentro da sua casa, olha aí para dentro de você mesmo, olha aí para a sua vida profissional, olha aí para a sua vida cultural, sua vida social, para todos os setores da sua vida, e comece a pensar no que Deus já te deu, no que você é hoje, no que você era antigamente, o que Deus já fez com você. Entenda uma coisa: isso tudo precisa voltar para Ele. Ah, pastor, então eu vou entregar para Ele, parar de fazer? Não, é o contrário, é fazer para Ele. É fazer para Ele. Que a sua profissão seja para Ele, seja para mostrar a glória dEle através da sua vida.
que a sua cultura, que a sua posição social, que as suas conquistas financeiras sejam para Ele, para glorificar o nome dEle, para exaltá-lo, para mostrar quem é Deus na sua vida. É isso que o Senhor espera de nós. A Ele seja a glória, somente a Ele. Eu não sei se você ama ao Senhor ao ponto disso, mas quando pediram para Jesus resumir toda a lei, Jesus fala que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você ama a si mesmo também, uma coisa é certa, você cumpre toda a lei. Agora, será que você tem amado a Deus acima de todas as coisas? Acima de você mesmo? É isso que o Senhor espera de você hoje. É isso que o Senhor deseja que você entenda daqui para frente. Tudo que Ele tem para fazer na sua vida, até mesmo o propósito que Ele deu para você, a habilidade que Ele te deu, não é para você usufruir dessa habilidade simplesmente, não. É para que no usufruir dessa habilidade você glorifique o nome dEle. No usar os recursos que Ele te deu, você glorifique o nome dEle. Você declare quem Ele é. E se você tem dúvida de como pode glorificar o Senhor com a sua profissão, ore a Ele, pergunte a Ele, Ele vai te dar estratégia. Se você tem dúvida de como pode glorificar o Senhor com uma habilidade que Ele te deu, ore a Ele, pergunte a Ele, Ele vai te dar a estratégia de usar essa habilidade para Ele. Amém? Se coloque de pé nesse momento. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Todas as coisas. E por incrível que pareça, nesse todas as coisas está incluído você. Estamos incluídos nós. Para Ele. Vem dele, por meio dele e para Ele. E por isso, toda a glória é dele. Eu quero te convidar nesse momento a você tomar uma posição diante dessa palavra e dizer para o Senhor: Senhor, eu quero te amar acima de todas as coisas. Eu quero viver somente para Ti. Eu quero retornar a Ti tudo que o Senhor tem me dado. Eu quero usar para Ti tudo aquilo que o Senhor já me entregou. Porque ninguém consegue dar a Ti algo que já não é teu. Então o que eu farei é só retornar a Ti aquilo que já é teu. Eu te convido nessa noite a tomar uma decisão de parar de tentar ser conselheiro de Deus e se submeter à vontade dEle. E a dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui para cumprir o Teu propósito, para fazer a Tua vontade, mesmo que essa vontade não seja nada agradável para mim. Eu me submeto. Porque eu não posso compreender os Teus caminhos, eu não posso entender os Teus juízos. Eu os aceito e os vivo. E por fim eu quero te convidar a dizer para o Senhor: Senhor, que a minha vida seja para a Tua glória. Que o meu levantar, que o meu deitar, que o meu caminhar, que o meu falar, que o meu trabalhar, que o meu agir seja para a Tua glória. Feche os seus olhos. Comece a falar com Deus. Comece a dizer para o Senhor. Comece a responder ao Senhor tudo aquilo que Ele
falou com você nesta noite. Se você ouviu a voz do Senhor, Ele está esperando a sua resposta. Ele está esperando a sua posição diante dessa palavra. Responda ao Senhor. Entregue a Ele a sua vida. Entregue a Ele as suas habilidades. Entregue a Ele o seu dia a dia. Entregue a Ele a sua vida. Aleluia. Aleluia. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. O que falta é entregá-lo ao Senhor. O que você tem retido na sua vida? O que você tem tentado esconder de Deus? O que você tem tentado deixar no quarto escuro, achando que Deus esqueceu dessas coisas? Entregue ao Senhor nessa noite. Entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor toda a sua vida. Entregue ao Senhor toda a sua existência. Entregue ao Senhor todos os seus bens, todas as suas habilidades. Entregue ao Senhor. Aleluia. Ele está ouvindo a sua oração. Ele está ouvindo a sua oração. Ele está recebendo a sua entrega nesse momento. Aleluia. Aleluia.
Deus, em nome do Teu Filho Jesus, eu quero nesse momento, Senhor, Te dar graças pela Tua palavra. Quero Te dar graças, Senhor, porque Tu és Deus que fala conosco. Tu és Deus que nos faz entender a Tua vontade, os Teus mistérios, as Tuas maravilhas, mesmo sendo tão insondáveis para nós, mesmo sendo inescrutáveis para nós. O Senhor revela uma pequena imagem da Sua grandeza, e isso é o bastante, Senhor, para estarmos maravilhados. Isso é o bastante, Senhor, para mudar a nossa existência. Isso é o bastante, Senhor, para nos colocarmos diante de Ti, derramados no Teu altar, Senhor, e declarando que Tu és tudo para nós. Muito obrigado, Senhor. Recebe as nossas vidas diante de Ti. Recebe, Senhor, os nossos corações prontos, ó Deus, para, Senhor, cumprirmos o Teu querer, para fazermos a Tua vontade. Senhor, ensina-nos a amar a Ti sobre todas as coisas. Ensina-nos, Senhor, a colocar em prática esta palavra profunda. Ensina-nos, Senhor, a colocar em prática no nosso dia a dia, em cada área da nossa vida, que nós possamos, Senhor, estar vivendo esta realidade, glorificando o Teu nome, vivendo por Ti, por meio de Ti, para Ti, Senhor. Continua, Senhor, nos ensinando aquilo que Tu tens. Continua, Senhor, nos dando a maturidade, Senhor, para alcançarmos a profundidade da Tua palavra. Senhor, continua abrindo o nosso entendimento, ó Deus, para compreendermos a insondável sabedoria que o Senhor tem para revelar para nós. Continua falando aos nossos corações, ó Deus, e nos ajude a cada dia, Senhor, a estarmos mais perto de Ti. Recebe, Senhor, as nossas vidas no Teu altar, ó Deus. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu iniciei essa palavra, o mais difícil não é entender, o mais difícil é colocar em prática. E esse é o desafio. Você amar a Deus ao ponto de viver para Ele, de abrir mão daquilo que você sabe que ainda está aí, mas não agrada a Ele, e assim glorificar o nome dEle. A verdadeira adoração é quando nós abrimos mão da nossa vida para vivermos a vida dEle, para cumprirmos os propósitos dEle e não os nossos. Lute, ore, coloque a sua vida todos os dias diante do Senhor, declare o seu amor por Ele. E quando o seu eu, a sua carne, tentar dizer para você, não tem muita coisa boa longe desse Deus, diga não, é melhor estar com Ele. É melhor estar com Ele. Amém?